O que são as indulgências? Querido povo de Deus, eu sou Janailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora, e quero ajudar você a entender o que são as indulgências. Segue! Já deixa o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe, deixa um comentário. Eu quero aprender, porque a vontade nos move, exército, e você ajuda compartilhando e comentando. Esse canal é para católicos e para aqueles que querem voltar à barca de Pedro, a santa e única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que indulgências são sempre temas de discussão, de preconceito, de bobagem, de falácias, de imprecisões. Para dizer claramente, a Igreja Santa Católica e Apostólica sempre dispensou indulgências, porque ela é a barca de Pedro. Foi ela que recebeu a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, não outra, jamais outra, tá? As indulgências começou com 1517 com Lutero, não! As indulgências começou no século V, não, no século VI, não! Da origem da Santa Igreja Católica. A Igreja Católica é o sacramento universal da salvação. Queridos, é através dos sacramentos que ela nos faz participar dos méritos de Cristo. Cristo nos toca, Cristo nos converte, Cristo nos cura através dos sacramentos. Dos sacramentos. E só mesmo a igreja, porque ele entregou toda a autoridade à Santa Madre Eclésia Católica. Então deixa o seu like, vá, o joinha, querido, o joinha e a sua inscrição. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Exército de Nossa Senhora. Vamos lá. Nós poderíamos tratar das indulgências no Código de Direito Canônico. Código de Direito Canônico, número 992, capítulo 4 das indulgências. Ok? Mas não vou começar aqui. Catecismo da Santa Igreja Católica, uma obra magistral pós-Concílio Vaticano II, número 1498, sobre as indulgências. Anote esses números, tá? E claro, nós vamos trabalhar esse é só o primeiro vídeo, esse é só a primeira aula, vamos ter outras. Você quer outra? Diga eu quero, comente, vá, deixa o like já. Então, o que são as indulgências de professor Felipe Aquino? É um livro muito didático, importantíssimo, vou fazer muitos vídeos com esse livro, tá? Mas por que não vou começar nem com o Código de Direito Canônico, nem Catecismo de São João Paulo II, nem com o livro de professor Felipe Aquino? Porque eu quero começar essa primeira aula com o Catecismo de São Pio X. São Pio X, o primeiro Papa do século XX, 1903-1914. Esse catecismo é fruto do seu pontificado, um Papa extremamente zeloso pela salvação. Ele dizia que, nesses tempos, ou já há muito, nada é mais grave e leva à perdição do que o desconhecimento da fé. Quantos estão na perdição porque não conhecem a sua fé católica? E precisa conhecer. A crise é sempre de catequese. Então vamos lá, na página 124, no parágrafo 10 das indulgências. São perguntas muito simples e ele responde diretamente. Fique comigo para você ver. No número 792, que é a indulgência? Olha a pergunta. Ele responde: a indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Remissão que a igreja concede fora do sacramento da penitência. Isso é indulgência. Então, para receber as indulgências de forma direta, você precisa ter se confessado. Indulgências são perdão das penas temporais, das desordens que o pecado mortal deixou na sua alma e na nossa alma. Então, você se confessa sacramentalmente, recebe o perdão das penas capitais, tá? Mortais, e quando a igreja concede indulgências, são para a remissão, para o perdão, para pagar as penas temporais, tá? Que você deveria apagar pela penitência, pelo jejum, por tanto esforço, né, que deve ser feito na penitência. Recebendo as indulgências, você recebe o perdão dos pecados. E a igreja é quem tem as chaves e ela que pode dispensar o perdão, tá? Então veja,
A indulgência é a remissão da pena temporal, não é da pena mortal, né? A igreja vai conceder agora, nesse ano jubilar, ano santo, para quem passar pela porta santa e cumprir o que é necessário, recebe indulgência plenária das penas temporais, daquelas desordens, daqueles apegos humanos que ficou na alma por conta do pecado. Mas o que é que precisa ser feito? Se confessar, comungar em estado de graça, rezar pelo Papa e passar na porta, tá? Olha só. Número 794. De quem recebeu a igreja o poder de conceder indulgências? De quem? Foi de Jesus Cristo que a igreja recebeu o poder de conceder indulgências. Mateus 16, 18. O que tu ligar, será ligado. O que tu desligar, será desligado. 18 adiante. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. A é artigo definido, minha, pronome possessivo, igreja é singular. Então foi de Cristo que a igreja recebeu a autoridade. De que maneira nos perdoa a igreja a pena temporal por meio das indulgências? De que maneira? A igreja perdoa a pena temporal por meio das indulgências, aplicando-nos as satisfações superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos, as quais formam o que se chama o tesouro da igreja. Veja, os méritos de Cristo, claro, né? A paixão de nosso Senhor, o seu sangue derramado por nós, foi Ele que nos redimiu. Mas os santos que estão ligados a Cristo, que se sacrificaram, que se gastaram, que foram mártires, que fizeram penitências intermináveis, esse esforço, esse mérito configurado a Cristo serve para nós também. E claro, os méritos da Virgem Maria, a Mãe Puríssima, cheia de graça. Os seus méritos configurados a Cristo também por nós, porque a Maria, Mamãe do céu, é a intercessora, queridos, entenda. Quem tem o poder de conceder indulgências? O poder de conceder indulgências pertence ao Papa em toda a igreja e ao bispo na sua diocese, na medida em que ele é concedido pelo Papa. Veja, o poder de conceder indulgências pertence ao Papa e ao bispo na sua diocese. E, claro, quando o bispo recebe o mandato e a autorização do Papa, povo de Deus. Olha, isso aqui está muito claro no Código de Direito Canônico, viu? Deixa eu ler para você, ó. Veja, Cânon 995, parágrafo 1º. Além da autoridade suprema da Igreja, só podem conceder indulgências àqueles a quem esse poder é reconhecido pelo direito concedido pelo Romano Pontífice, o bispo, tá vendo? Que recebe o direito pelo Romano Pontífice, Cânon 995. Nenhuma autoridade inferior ao Romano Pontífice pode conferir aos outros o poder de conceder indulgências, a não ser que isso lhe tenha sido expressamente concedido pela Sé Apostólica, parágrafo 2. Estão vendo? Eu estou dando aula e estou mostrando a fonte para você. Código de Direito Canônico, número 995. Vai estar aqui na descrição. Anote e confira. Ok? Quantas espécies há de indulgências? O missionário está gripado. Há duas espécies de indulgências. A indulgência plenária e a indulgência parcial. A indulgência plena e a indulgência parcial. Vamos entender. O que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é a que perdoa toda a pena temporal devida pelos nossos pecados. Por isso, se alguém morrer depois de ter recebido esta indulgência, irá logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório. Olha aqui. Se recebe essa indulgência e está em estado de graça, direto para o céu. Não passa nem pelo purgatório, pelas penas do purgatório. Tá vendo? Olha que lindo, minha gente. O que é a indulgência parcial? A indulgência parcial é a que perdoa só uma parte da pena temporal devida pelos nossos pecados. Não perdoa plenamente, só uma parte. A indulgência parcial, tá? Qual é a intenção da igreja a conceder as indulgências? A intenção da igreja ao conceder as indulgências é auxiliar-nos ante a nossa incapacidade de expiar neste mundo toda a pena temporal, fazendo-nos conseguir, por meio de obras de piedade e de caridade cristã, aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com o rigor dos cânones penitenciais.
No início da igreja, a igreja impunha penitências, romarias, caminhadas, tá? Publicamente, o reconhecimento do pecado. Você tinha que publicamente, né, se acusar dos seus pecados. Hoje a igreja concede penitência, né, indulgências. E penitência você precisa fazer, rezar de joelho, fazer caridade, enterrar os mortos, né? Então tudo isso faz parte, né, da beleza das indulgências. A igreja sempre concedeu indulgências. Cuidado com as mentiras ventiladas. Em que apreço devemos ter as indulgências? Qual o apreço, né? Devemos ter as indulgências em muito grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus. E mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Tá vendo? Então assim, os méritos de Cristo, os méritos da Virgem Maria e dos santos, a igreja concede a nós, pobres, que não conseguimos, que fazemos pouca penitência, pouco esforço. Então, temos pouquíssimos méritos, ou nenhum mérito, querido, essa é a verdade. Mas os méritos da Santíssima Virgem nos ajudam, os méritos dos santos nos ajudam, e claro, Cristo, queridos. Mas não bastaria Cristo é total, claro. Só que Maria foi escolhida, foi preservada e participa da redenção. Também os santos participam, porque foram remidos. E todo o sofrimento, toda a penitência, todos os seus méritos estão associados a Cristo. Santo não tem mérito sozinho, é em Cristo. Maria não tem mérito sozinha, é em Cristo. É em Cristo, tá? Quais são as condições requeridas para se ganharem as indulgências? Olha aí a pergunta, viu? Quais são as condições? Agora anote essas condições. As condições para se ganhar as indulgências são, primeiro, o estado de graça, pelo menos ao cumprir a última obra, e o desapego mesmo das culpas veniais, cuja pena se quer apagar. Quer dizer, você tem que ter se confessado sacramentalmente, auricular, nos pés do padre, e ter a intenção verdadeira e sincera de não voltar ao pecado. Primeira condição, confissão. Segunda, o cumprimento das obras que a igreja prescreve para se ganhar as indulgências. Rezar pelo Papa, comungar sacramentalmente, passar pela porta. São essas as regras para receber indulgência plenária no ano santo. Terceira, a intenção de ganhá-las. Tem que ter intenção, tem que acreditar piedosamente que vai ganhar. Você tem que querer. Eu passo na porta santa sem intenção nenhuma, estou aqui só passando, então não recebe indulgências, ok? Podem as indulgências aplicar-se também às almas do purgatório? Podem? Sim, as indulgências podem aplicar-se também às almas do purgatório, quando quem as concede declara que se lhe podem aplicar às almas do purgatório. O texto que a gente reza também pode ser oferecido pelas almas do purgatório, o sacrifício, tá? Pelas almas. Que é o jubileu, o ano santo, né? O que é? O jubileu, que ordinariamente se concede cada 25 anos, é uma indulgência plenária a qual estão anexos muitos privilégios e concessões particulares, como o poder de obter a absolvição de alguns pecados reservados e de censuras, e a comutação de alguns votos. É o ano jubilar, um ano de graça, um ano de misericórdia. O Papa concede a alguns padres, pode conceder, né, a faculdade de perdoar o perdão do aborto, por exemplo. Do aborto. Nem todo padre, por exemplo, pode perdoar o perdão do aborto, minha gente. Isso só o bispo. Só o bispo. E se o bispo conceder àquele padre para absolver, ou o Papa conceder aquela congregação, certo? Para o perdão do aborto. Veja, o aborto é um pecado gravíssimo que brada ao céu e precisa do apóstolo ou da concessão da igreja a alguns padres para absolver esse terrível pecado, povo de Deus. Terrível pecado. Então o jubileu é esse tempo profundo da misericórdia, o ano jubilar, o ano santo para nós. Então, um ano da misericórdia. Eu espero que você tenha entendido o que são as indulgências. Compreendeu? Escreva aqui se você ficou até o final, se você compreendeu o que são as indulgências. Da forma mais didática impossível, né, meu povo? Então já vá deixando o seu like, comente,
Gente, o like é importantíssimo para que esse conteúdo alcance mais pessoas, esse canal cresça. Me ajude deixando o like, me ajude se inscrevendo, me ajude comentando, por favor. Fátima é aqui. Feliz ano novo para você! Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.